Além dos 24 anciãos, um desses pode ser você. Hoje nós vamos falar sobre os 24 anciãos. Os nossos 24 anciãos são pessoas e seres também que foram importantes, que foram tecnicamente heróis de Urântia. E então Jesus Cristo deu essa honra a eles. Vamos para a explicação sobre os 24 conselheiros, que no caso o livro de Urântia ele inverte a ordem. Os 4 e 20 conselheiros, que é como os 24 anciãos são conhecidos no livro de Urântia. No centro dos 7 círculos residenciais angélicos em Jerusalém, está localizada a sede central do Conselho Consultor de Urântia, com os 4 e mais 20 conselheiros. João, o revelador, chamou-os de os 24 anciãos. E ao redor do trono havia 24 assentos, e nos assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de togas brancas, assim disse João, o revelador. O trono, ao centro desse grupo, é o assento do juízo do arcanjo que preside ao trono da lista de chamadas da ressurreição, em misericórdia e em justiça para todo Satânia. Esse juízo tem acontecido sempre em Jerusalém, mas os 24 assentos à sua volta foram colocados em posição há não mais do que 1900 anos, logo depois que Cristo Micael foi elevado à soberania plena de Nébado. Esses 4 e 20 conselheiros são os seus agentes pessoais em Jerusalém e têm autoridade para representar o Filho Mestre em todas as questões que concernem as listas de chamada de Satânia e em muitas outras fases do esquema de ascensão mortal nos mundos isolados do sistema. São os agentes designados para executar as solicitações especiais de Gabriel e os mandados pouco habituais de Micael. Aí a gente até, eu olhando isso aqui hoje, eu falei isso, aí até minha esposa brincando comigo, Micael não faz nada não, porque pouco habitual, mas não é, porque Gabriel é muito eficiente. Então, pelo fato de Gabriel ser muito eficiente, ele já antecipa muitas coisas que Micael iria pedir ou iria fazer, mas alguma coisa Micael pode pedir, né? Mas até lá Miguel já entendeu, Gabriel já entendeu, já botou para frente já. Esses 24 conselheiros foram recrutados das 8 raças de Urântia, e os últimos desse grupo foram congregados na época da lista de chamada de ressurreição feita por Micael, 1900 anos atrás. Esse conselho consultor de Urântia é constituído agora sim pelos seguintes membros. Vamos para o primeiro membro, Onagar, o primeiro a ensinar a verdade. Onagar nasceu há 983.323 anos, contados do ano de 1934 para trás, e viveu até os 69 anos de idade. O registro das realizações dessa mente mestra e desse líder espiritual dos dias anteriores ao príncipe planetário é uma récita emocionante sobre a organização desses povos primitivos em uma sociedade verdadeira. Ele instituiu um governo tribal eficaz, que continuou sem par durante as gerações seguintes por muitos milênios. Nunca mais, até a chegada do príncipe planetário, houve uma civilização tão altamente espiritual na Terra. Esse povo simples possuía uma religião real, ainda que primitiva, mas que foi subsequentemente perdida com os seus descendentes em decadência. Sempre os descendentes, né? A gente cria nossos filhos para poder seguir nossos passos, mas eles acabam fazendo besteirinha. Ainda que ambos Andam e Fonta, para quem aí não conhece, que esteja assistindo a live e não está aprendendo aos poucos o livro de Urântia, e não conheça Andam e Fonta, esses foram considerados os primeiros seres humanos do nosso planeta Urântia. Ainda que ambos, Andam e Fonta, tenham recebido ajustadores do pensamento, exatamente como muitos dos seus descendentes, não foi senão nos dias de Onagar que os ajustadores e os serafins guardiães vieram em grande número para Urântia. E essa foi, de fato, a idade de ouro do homem primitivo. Onagar mantinha o seu centro de apoio às margens setentrionais
do antigo Mar Mediterrâneo na região onde está o atual Mar Cáspio, em uma colônia chamada Oban. Esse local de permanência era situado no ponto onde a trilha que vinha do sul da Mesopotâmia e levava ao norte, fazia uma curva para o oeste. Se você para analisar essas coisas, esses detalhes que os reveladores colocam, por exemplo, esse local de permanência era situado no ponto onde a trilha que vinha do sul da Mesopotâmia e levava ao norte fazia uma curva para o oeste. E você pega isso e bota no mapa nosso de hoje em dia, você descobre cada coisa. Eu de vez em quando faço isso. Ontem mesmo fiz sobre isso, aqui estava lendo o livro durante aqui alguns temas, e começou a falar sobre essa situação de vai para lá, vem para cá, foi até com relação a Caim e Abel, a Caim no caso, e eu fiz uns traçados ali, depois eu vou trazer isso para vocês. Isso é interessante, cara. Dioban, ele enviou educadores às colônias mais longínquas para disseminar as suas novas doutrinas de uma deidade única e o seu conceito de vida futura, que ele denominava de grande além. Esses emissários de Onagá foram os primeiros missionários do mundo. Foram também os primeiros seres humanos a cozinhar a carne, os primeiros a usar regularmente o fogo para o preparo da comida. Eles cozinhavam a carne nas extremidades de espeto, já fazia churrasco, né? Os caras já começaram a aprender a fazer comida, a primeira coisa que fizeram foi churrasco. E também em pedras quentes. Aí, pô, é uruguaio. Procura ver se não é lá no são tudo uruguaio. Tá tudo lá fazendo um churrasco na pedra. Posteriormente, eles tostavam pedaços no fogo. Mas os seus descendentes voltaram a usar quase que inteiramente a carne crua. Pô, os caras sabiam fazer churrasco. Churrasco na pedra e depois passa a comer carne crua. Brincadeira não. Quem é o nosso próximo heróizinho que se tornou um ancião dos dias? Lembrando que no final vamos entender por que nós também poderemos chegar ao patamar de se tornar um ancião dos dias. Tá preparado? Será que você está preparado, preparada para ser um ancião dos dias? Eu sei, né? Eu não tô afim muito, não. É muito trabalho, muito dor de cabeça. É uma honra grande, mas também é um trabalho grande. Eu escrevi em cima maçante, mas é mansante. Mansante, o grande educador da idade pós-príncipe planetário, em Urântia, que orientou os seus companheiros para a veneração da grande luz. Vocês vão observar que cada um dos anciãos representava uma raça, mesmo que extinta hoje, né? Mas representava uma raça e foram aquela liderança que mais se destacou naquela raça. Até tem um aqui que, depois eu vou chegar na parte dele, se destacou bastante e elevou tanto o grau do povo deles que eu hoje não acredito que o povo deles está na situação que está. Vamos chegar lá. De tempos em tempos, todos esses diferentes povos conheceram renascimentos culturais e espirituais. Mansante foi um grande educador dos dias pós-príncipe planetário. Contudo, estamos fazendo menção apenas aos líderes destacados e educadores que influenciaram e inspiraram de modo marcante a uma raça inteira, como acabei de falar. Com o passar dos tempos, muitos mestres menores surgiram em regiões diferentes. E, no conjunto, eles contribuíram muito para a soma total das influências salvadoras que impediram o colapso cabal da civilização cultural, especialmente durante as idades longas e obscuras entre a rebelião de Caligasta e a chegada de Adão. 2 pontos aqui que nós temos que ressaltar. O primeiro é esse, rebelião de Caligasta. E o segundo é que o livro de Urântia ele dá um destaque a realmente uma pessoa que se destacou de forma grandiosa em uma tribo. Só que, como ele bem alertou aqui, existiram vários líderes menores que, na sua tribo, na sua região, ajudou muito também, mas que não teve tanta relevância como, por exemplo, o Mansante teve. Então, eles não são citados, mas são lembrados que houve algum. E rebelião de Caligasta, porque existe uma diferença. Para nós, existiu 2 rebeliões, a rebelião de Lúcifer e a rebelião de Caligasta. Por quê? Se Caligasta não tivesse aceitado a rebelião de Lúcifer, a nossa vida transcorreria tranquilo. Hoje, por exemplo, não teríamos tanta doença, não teríamos tantas pessoas com problemas mentais, nós estaríamos numa fase, creio eu até, tecnológica, científica,
medicinal muito mais elevada do que estamos hoje. Mas, infelizmente, né, o camarada aí deu mole e perdemos o bonde, né? O trem das 11. Continuando. Onamona Lonton. Esse também foi um cara importantíssimo para a história dos índios, no caso, né, em geral, os homens vermelhos. Onamona Lonton, um líder muito antigo dos homens vermelhos e aquele que afastou essa raça da adoração de deuses múltiplos, conduzindo-a à veneração do grande espírito. Por causa desse grande retrocesso, os homens vermelhos pareciam condenados quando, há cerca de 65 mil anos, Onamona Lonton surgiu como o seu líder e libertador espiritual. Ele trouxe uma paz temporária entre os homens vermelhos americanos e reavivou a sua adoração do grande espírito. Onamona Lonton viveu até os 96 anos de idade e manteve o seu núcleo central em meio às grandes sequoias da Califórnia. Muitos dos seus descendentes chegaram até os tempos modernos, entre os índios pés negros. Com o passar dos tempos, os ensinamentos de Onamona Lonton transformaram-se em tradições vagas. As guerras fratricidas recomeçaram e nunca mais, depois dos dias desse grande instrutor, surgiu outro líder que trouxesse uma paz universal entre eles. As raças mais inteligentes pereciam cada vez mais nessas lutas tribais. E não fora isso, uma grande civilização teria sido construída no continente norte-americano por esses homens vermelhos inteligentes e hábeis. Infelizmente, né, como está dizendo aqui, depois que Onamona Lonton deixou o nosso planetinha e se tornou um dos 24 anciões, aqueles povos indígenas lá da América do Norte, eles viviam brigando por terra e eles sempre foram muito territoriais. Então, existe uma máxima. Se você tem inteligência, você não tem força. Se você não tem força muscular, no caso, você dificilmente tem inteligência, porque ou você faz uma coisa ou você faz outra. Geralmente, quem estuda muito, quem tem muita inteligência para poder estar ali sempre fazendo alguma coisa de mais elevado, sei lá, construindo alguma coisa, geralmente não tem tempo de fazer trabalhos braçais e não se exercita. E aí o que acontece? Infelizmente mesmo, é uma coisa que eu percebo isso de vivência hoje. Por quê? Eu moro em um país, principalmente em uma cidade desse país, que é o Panamá, onde eu chamo essa cidade de a capital dos índios. Essa cidade que eu tenho, ela é a terceira maior de Panamá. Aqui existem várias comarcas que são comarcas indígenas, onde tem as aldeias. Índio mesmo, índio na origem, na tribo mesmo. E esses índios vêm para a cidade procurar empregos. E como eu vivo aqui no dia a dia, cruzando com eles constantemente, eu percebo que tem uma dificuldade de intelecto neles. Entendeu? É complicado. É complicado. Você tem que ter paciência. Então a gente entende, depois que eu li essa parte aqui, que eu fui entender que quando as tribos mais fortes dominavam e destruíram as tribos mais inteligentes, o que sobraram foram depois dominados pelos homens azuis. Os homens azuis, que são os homens brancos, no caso, vieram, tomaram posse de tudo, porque já tinham no seu DNA a linhagem adâmica, né, já tinha se fusionado com a linhagem adâmica, e chegaram na América do Norte, dominaram tudo. Por quê? Porque, infelizmente, os homens vermelhos, que eram para dominar a América inteira, não dominaram. E as tribos que restaram e se proliferaram, infelizmente, são um pouco desprovidas de inteligência. Pouquinho só. Mas esse pouquinho faz uma diferença monstruosa, vocês não têm noção. Orlandoff, o príncipe instrutor do Homem Azul. Esse aí foi fácil o trabalho dele, né? Mais ou menos, foi fácil. Orlandoff, um príncipe dos Homens Azuis e líder deles no reconhecimento da divindade do chefe supremo. Aproximadamente 500 anos depois da queda de Caligacha, ocorreu uma ampla renascença cultural e religiosa de um tipo primitivo, no entanto, real e benéfica. Orlandoff tornou-se um grande instrutor da raça azul, e conduziu muitas tribos de volta ao culto do Deus verdadeiro, sob o nome de O Chefe Supremo. Esse foi o maior avanço do Homem Azul, até tempos posteriores, quando essa raça foi tão enormemente elevada pelo acréscimo do sangue
adâmico. Só fazer aqui uma ressalva, porque vai ficar gravado aqui, então as pessoas podem confundir. Tudo bem, homem vermelho, pele vermelha, já lembro que é índio, né? Porque veio os filmezinhos lá. Pele amarela, já lembra que é o chinês, né? Aí tem depois tem homem azul. Ué, mas que bodega, eu tinha o que? Tinha ETzinho, um azulzinho aqui? Não é. É porque a coloração da pele era como se fosse... Quando a gente olha, por exemplo, as nossas veias, uma pessoa que é muito branquinha, você olha assim, às vezes, tem uma coloração esverdeada. Então, a pele, ela não era verde, ela não era azul. É só uma películazinha bem leve. Por isso que esses homens azuis hoje são chamados de homens brancos. São os homens brancos. Assim como os homens verdes, que é uma raça que foi extinta, poderia hoje também ser considerada ali uma segunda raça de homens brancos, porque os verdes também deveria ser uma pelinhazinha bem clarinha. Como eu, por exemplo, imagino os homens laranja. Esse pessoal que é ruivo, que tem assim o cabelo de tipo ferrugem, eu acredito que essas pessoas sejam descendentes longínquos da raça laranja. Sei lá, um DNAzinho ali que se mesclou aqui, se mesclou ali, e aparece vez ou outra ali um ruivo, uma pessoa assim com uma pele bem alaranjada, que seria descendente dessas raças de cores laranja. Ok? Vamos agora para o quinto, e é o Porchunta, o oráculo dos homens laranjas. Porchunta, o oráculo da extinta raça laranjada, que eu acho que não está tão extinta não, mas tudo bem. E o líder desse povo na adoração do grande mestre. A raça laranja foi a primeira a seguir a linha da costa do Mediterrâneo na direção sul, até a África, quando esse mar afastava-se para o oeste. Entretanto, eles nunca firmaram favoravelmente pontos de apoio na África e foram exterminados quando da chegada ulterior da raça verde. Antes do seu fim, esse povo perdeu muito terreno espiritual e culturalmente, mas não houve um grande recrudescimento de um nível superior de vida em resultado da liderança sábia de Porchunta, a mente mestra dessa desafortunada raça, que a ela trouxe a sua ministração quando o seu centro geral era em Armagedon, há cerca de 300 mil anos. Ou seja, os nossos irmãos da raça laranja foram exterminados há cerca de 300 mil anos. E aí eu me pergunto, por exemplo, como a gente viu ali, eles foram uma desafortunada raça. E se por um acaso nós sabemos que a raça predominante no mundo não é a branca, muito menos a índigo, que é a negra. A raça predominante no mundo são os Xing-Ling, certo? Ou seja, a raça amarela. E eles se proliferam de uma maneira monstruosa, né? Aí eu fico me perguntando, se por um acaso, né, é uma coisa que deve acontecer também em outros planetas, a raça laranja tivesse prevalecido, a raça verde, porque eles não escolhem a raça azul, eles não escolhem a raça amarela, por exemplo, o povo adâmico. Se chegasse aqui Adão e Eva, a raça laranja estivesse numa proporção muito maior que as outras, com toda certeza, nós teríamos uma fusão, primeiramente, com essa raça. E essa raça seria ali superior às outras, né? Em termos de número, em termos de cultura, em termos de religião. Agora, prove a vontade do Pai que em nosso planeta fosse tecnicamente a raça branca, né? A raça azul, que houve essa fusão adâmica, só que hoje em dia quem está avançando e ganhando terreno é a raça alaranjada, amarela. E se nós dermos mole, eles vão tomar o mundo para eles. Continuando aqui. Singleton, o primeiro dos homens amarelos a ensinar e a liderar o seu povo na adoração da verdade única, em lugar de muitas. Há milhares de anos, o homem amarelo já sabia da existência do único Deus. Eles viajaram para longe das influências da sede central espiritual do mundo e entraram em grandes trevas espirituais depois da apostasia de Caligacha. Mas esse povo teve uma idade brilhante, quando Singleton, há cerca de 100 mil anos, assumiu a liderança dessas tribos e proclamou a adoração da verdade única. A sobrevivência de números relativamente grande de homens da raça amarela é devido ao pacifismo entre as tribos. Olha aí, o que a raça amarela teve,
a raça vermelha não teve. Por isso que hoje nós temos um território gigantesco da China e os vermelhos, né, que são os povos indígenas, praticamente foram dominados por todos. Desde os dias de Singleton aos tempos da China moderna, a raça amarela tem estado entre as nações mais pacífica de Urântia. Essa raça recebeu um legado pequeno, mas potente, de posterior descendência adâmica importada. Ou seja, pelo fato deles terem um certo preconceito com outras pessoas de outras cores ou de outros países, eles tinham um preconceito de procriação. Agora, eu consigo imaginar uma posterior descendência adâmica importada, sei lá, um descendente da raça azul, fazendo ali, se casando com uma chinesa, ou um chinês se casando com uma mulher descendente da raça azul, e ali criando-se filhos descendentes de alguém que tem um DNA adâmico, né? É a única forma que eu consigo imaginar. E foi assim que eles foram aperfeiçoando. Mesmo assim, é muita gente, né, para aperfeiçoar. Eu acredito hoje que poucos chineses têm uma linhagem adâmica no sangue, né? A crença e a adoração da verdade única, como ensinada por Singleton, nunca deixou de existir inteiramente, mas, com o passar do tempo, a busca de uma verdade nova e mais elevada foi obscurecida pela tendência crescente de venerar aquilo que já fora estabelecido. Lentamente, o gênio da raça amarela desviou-se da busca do desconhecido e voltou-se para a preservação do conhecido. E essa é a razão para a estagnação daquela que havia sido a civilização que mais rapidamente progredira no mundo. Fantade, o líder das raças verdes. Fantade, aquele que livrou os homens verdes das trevas e que foi o seu líder na adoração da única fonte e vida. O homem verde, a raça verde, foi um dos grupos menos capazes de homens primitivos. E eles foram muito enfraquecidos pelas extensas migrações em várias direções. Antes da sua dispersão, essas tribos conheceram um grande renascimento cultural sob a liderança de Fantade, há 350 mil anos. A gente viu aqui agora que Singleton, cadê 100 mil anos? Há cerca de 100 mil anos, Singleton teve ali o trabalho dele de influenciar a raça amarela. Então, isso significa que quando a raça verde teve o seu ápice no desenvolvimento como civilização, que teve ali o apoio do Fantade, nós observamos que isso foi a coisa de 250 mil anos antes de chegar esse líder famoso lá na China. Então, ele já, creio eu, que deve ter sido extinto já, acho que muita gente, muitas raças, talvez nem tomaram conhecimento de raça verde, raça laranja, talvez nem eles saibam que existiam isso. E outra coisa também, né? Eles próprios, o povo da raça verde lutava contra eles próprios, o povo da raça laranja lutava contra eles próprios. Infelizmente, né, o intelecto, igual o povo da raça vermelha. Orvonon, o líder das raças índigo-negras. Orvonon, aquele que trouxe à luz as raças índigo-negras, é o líder delas, e o líder delas, de então, no serviço ao Deus dos deuses. Isolado na África, os povos índigos, como o Homem Vermelho, receberam pouca ou nenhuma elevação racial que se poderia haver derivado da infusão do sangue adâmico. A sós, na África, a raça índigo fez poucos avanços, até os dias de Orvonon, quando experimentou um grande despertar espiritual. Se bem que, mais tarde, quase se esqueceu do Deus dos deuses, proclamados por Orvonon. Não perdeu inteiramente o desejo de adorar o desconhecido. Pelo menos, manteve uma forma de adoração até uns poucos milhares de anos. Depois entrou a macumba e largou tudo, né? O povo negro virou macumbeiro, jogou capoeira, aí estragou, azedou o balde, né? O nosso próximo e muito ilustríssimo ancião dos dias, nada mais nada menos do que o nosso papaizinho Adão. O desacreditado, mas reabilitado pai planetário de Urântia, o filho material de Deus, que foi relegado à semelhança da carne mortal, mas que sobreviveu e, posteriormente, foi levado a essa posição por decreto de Micael. Eu acho que não preciso nem comentar muito sobre Adão, porque nós já temos vídeo no canal que fala sobre Adão e Eva. Adão já é amplamente comentado pelo livro de Urântia, então
sabemos que ele está lá, arrumou uma cadeirinha cativa lá. Quem é o próximo ancião ou anciã? Mamãezinha. A mamãezinha, a mãe da raça violeta de Urântia, a nossa muito amada Eva, que sofreu a punição pelo erro junto com o seu companheiro e que também foi reabilitada com ele e designada para servir neste grupo de sobreviventes mortais. Ai, mamãe, essa aí nasceu para ser encanadora. Enoque é um caso interessante. O primeiro dos mortais de Urântia a fusionar-se com o ajustador do pensamento durante a vida mortal na carne. Eu e minha esposa hoje estávamos num debate acalorado aqui sobre Enoque. O que Enoque fez para poder merecer a honra de se fusionar ao ajustador do pensamento ainda em vida? Em geral, o livro de Urântia explica, né? Ainda mais se eles colocaram ali o nome da pessoa como um dos 24 anciãos, deve explicar alguma coisa, né? Vamos procurar. E aí eu encontrei essa passagem, né? E então Caim partiu para a terra de Nod, a leste do segundo Éden. Tornou-se um grande líder de um grupo do povo do seu pai e, em uma certa medida, cumpriu as predições de Serapatátia, pois promoveu a paz dentro dessa divisão entre os noditas e os adamitas durante o período da sua vida. Caim casou-se com Remona, prima distante sua, e o primeiro filho deles, Enoque, tornou-se o chefe dos noditas elamitas, e durante centenas de anos os elamitas e os adamitas continuaram vivendo em paz. Aqui também tem um outro ponto, antes de eu falar sobre essa questão do Caim teve um filho chamado Enoque. Muita gente pode ler, pode chegar nesse trecho aqui e falar assim, aí ó, até o livro de Urântia fala que Caim casou com uma prima dele, filho de Adão e Eva antigo, lá, passada. Por quê? Casou com uma prima distante. Ficou esperando lá, aí o Adão e Eva teve mais filhos, esses filhos tiveram filhos, que se tornaram primo, sobrinho no caso, né? E aí depois veio os primos, e aí ele casou com uma prima. Só que, para uma pessoa falar isso, apontando para o livro de Urântia, não conhece a história de Adão e Eva e Caim. Nós sabemos que Eva se tornou encanadora, isso é um fato. Agora, Caim se casou com Remona, uma prima distante sua, por parte de pai. Mas aí o pai a gente sabe que não é Adão, né? Aí, ou seja, voltando aqui para nossa divagação sobre Enoque. Por que Enoque teria importância? Ah, é porque ele foi filho de Caim? Não tem nada dizendo que foi. Mas aí a gente foi procurando, e aí tinha o tal do livro, aquele livro de Enoque, que até Jesus Cristo leu, os cristãos da época de Cristo liam. Eu até dei uma pincelada nele hoje, mas o livro de Enoque e a Bíblia praticamente não tem diferença, né? Jesus Cristo lia ele, porém sabia que quem escreveu não tinha sido Enoque dos tempos passados. Que Enoque? Enoque, o primeiro dos mortais de Urântia a fusionar-se com o ajustador de pensamento durante a vida mortal na carne, ou Enoque, filho de Caim? E aí nós chegamos a um consenso. Será que esse Enoque, filho de Caim, também é o Enoque que foi fusionado com o ajustador aqui em carne, ainda em vida? Pode ser que seja o filho de Caim com Remona? Pode ser, como pode não ser. Só saberemos isso quando chegar lá em cima, que formos consultar lá os anjos do registro, né? Até então vamos ter que só ficar na curiosidade. Como é que se fusiona na carne, né? Para se fusionar com o ajustador em morte já vai ser complicado, imagina na carne. Quem é o nosso próximo herói? Moisésinho, né? Moisés, o emancipador de uma parte remanescente da raça violeta, submergida e incentivador da restauração da adoração do Pai Universal sob o nome de o Deus de Israel. Elias, olha o nosso profeta barraqueiro aí. Elias, uma alma brilhante, uma alma de brilhante êxito espiritual, transladada durante a idade pós-filho material. No século X a.C., a nação hebraica dividiu-se em dois reinos. Vários buscadores da verdade tentaram estancar a maré retrógrada de decadência espiritual que se desencadeara em ambas as divisões políticas e que prosseguiu desastrosamente depois da Guerra de Separação. Mas esses esforços para avançar a religião hebraica não tiveram efeito até que Elias, um guerreiro, lembre-se disso, um guerreiro determinado e destemido da retidão, começou os seus ensinamentos. Elias
restaurou para o reino do norte um conceito de Deus comparável àquele mantido nos dias de Samuel. Elias teve pouca oportunidade de apresentar um conceito avançado de Deus. Ele se manteve ocupado, como Samuel tinha estado antes dele, em destruir os altares de Baal. Lembre-se disso também, destruir os altares de Baal. E em demolir os ídolos dos falsos deuses. E levou adiante suas reformas, fazendo frente à oposição de um monarca idólatra. A sua tarefa foi até mesmo mais gigantesca e difícil do que aquela enfrentada por Samuel. Quando Elias foi chamado a deixar a terra, Eliseu, o seu fiel companheiro, assumiu a sua obra e, com a valiosa ajuda do pouco conhecido Micaías, manteve viva a luz da verdade na Palestina. Tá, poderemos falar que, guerreiro da retidão. Não significa que ele é um guerreiro em si. Pensa o seguinte comigo. Naquela época tinha arma de fogo? Não. Naquela época você tinha o quê? Espada. Correto? Espada. E eu estava analisando uma coisa, pensando comigo, como é que você tem uma religião, os baalistas lá, você vai lá e destrói o templo dos caras. Passa ao ser Deus, né? Se formos considerar, a Bíblia fala que ele orava e Deus lascava fogo. A gente sabe que não é assim que funcionam as coisas, né? Quem lê o livro de Durante sabe que não é assim que Deus trabalhava. Não aquele Deus daquela época lá que se passava por Deus de Israel e por Deus do mundo. O Deus, nosso Pai, não trabalha assim. Então, como é que Elias se tornou um profeta tão forte, tecnicamente falando, até com força física mesmo, né? Porque o cara, eu imagino isso, o cara deveria ter um porte físico avantajado, deveria ser um maçaroca e também ser um exímio lutador de espada. Se você quiser defender qualquer deus e você tiver um porte, naquela época, um porte físico elevado, espada na mão, irmão, seu Deus está errado. Seu Deus não presta, e quebra lá os templos lá. Então, você imagina o quê? Profeta naquela época, para durar, poder pregar a palavra de fato, o cara tinha que ser bom de corpo, né, forte, e bom de espada. Por quê? Eu prego aqui. É o nome do Senhor tal, e a espada aqui. Se você vier para cima, meu Deus vai te lascar. Só que meu Deus é que ele vai me ajudar a te lascar, né? Acho que o trovão que caía era o trovão Elias na cabeça do pessoal de Baal. Vamos continuar aqui. Macventa Melquisedeque, Melk, para os íntimos. O único filho dessa ordem a outorgar-se a si próprio, ele se outorgou também, né, dessa ordem, no caso, as raças de Urântia. Se bem que ainda continue sendo numerado como Melquisedeque, ele transformou-se para sempre em um ministro dos Altíssimos, assumindo eternamente o compromisso do serviço como mortal ascendente. Legal. Tendo estado em Urântia, a semelhança da carne mortal, em Salém, nos dias de Abraão. Esse Melquisedeque foi recentemente proclamado príncipe planetário vice-regente de Urântia, com sede central em Jerusalém e com autoridade para atuar em nome de Micael, que atualmente é o príncipe regente, porque deu um pé nos fundinhos de Caligacha, do mundo, onde experienciou na forma humana a sua auto-ortoga final. Apesar do Melquisedeque ser o vice-regente e Micael ser o regente, Urântia é supervisionada ainda por governadores gerais residentes sucessivos, membro dos 4 e 20 conselheiros. João Batista é o nosso próximo, né? Eu estava até hoje em dúvida, tive que dar uma reolhada no livro de Urântia se ele tinha morrido antes ou depois da crucificação de Jesus. Mas ele morreu um pouco antes e assim que ele morreu, os discípulos de João Batista, né, pegou o corpo, pegou a cabeça, foi lá, enterrou e logo em seguida foi avisar Jesus que João tinha falecido. João Batista, ele merece um vídeo à parte e ele terá um vídeo à parte, né, porque ele tem uma história boa, uma história consistente que vale a pena um vídeo exclusivo só para ele. Assim como Moisés, assim como Macventa, assim como Abraão teve.
e assim como muitos outros. 1, 2, 3, o primeiro. 4, 5, 6, o segundo. 6, 7, 8, 9, o terceiro. Líder das criaturas intermediárias leais a serviço de Gabriel, na época da traição de Caligacha, elevado a esta posição por Micael logo depois de entrar em soberania incondicional. Vamos ver qual é o próximo? Acabou os próximos. Agora, essas personalidades selecionadas estão atualmente eximidas, aqui o detalhe, ó, estão atualmente, não eternamente, eximidas do regime ascensional por solicitação de Gabriel. E não temos nenhuma ideia de quanto tempo eles podem servir nessa função. Ou seja, Porchunta, Onamona Lonton, Orvonon, aquele povo todo terráqueo, né, urantiano, que podem seguir a carreira ascensional, a pedido de Gabriel, por enquanto, eles estão à parte dessa carreira ascensional. Eles estão lá em Jerusalém, servindo como membro dos 24 do corpo dos conselheiros. 4 e mais 20 conselheiros. Isso, para mim, no caso, na minha forma de ver, é um currículo e tanto. Você já sai do seu planeta e já serve numa função como essa. Eu brinco aqui com vocês, falo algumas brincadeirinhas, algumas bobeirinhas e tal, mas isso eu falei sério. Todos nós temos a oportunidade, prestem bem atenção, nós temos a oportunidade e a chance não só de se fusionar com o Pai ao despertar o terceiro dia, mas também de ter uma cadeira, ter um assento, ter a honra de ser convidado por Micael para se assentar como um dos 24. Nós temos lá a 17, 18, e 19 e 20. Nós temos 4 cadeiras, esperando o nosso tempo dispensacional se encerrar para que, em um futuro, possamos ter essa honra. Ah, mas eu sou humano, não consigo ser perfeito. Por quê? Se outros de tempos passados que tinham pouca informação ou quase nenhuma, só pela fé, pela devoção ao Pai, eles conseguiram essa honra. Por que nós não podemos conseguir? Se você for parar para analisar, basta você seguir os preceitos que Jesus Cristo ensinou. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem a você. E é possível. Isso é eu acredito assim, que é extremamente possível. Basta querer, basta tentar e se empenhar para tal. Os assentos, como eu falei, né, 17, 18, 19 e 20, não são ocupados de modo permanente. Estão temporariamente ocupados por consentimento unânime dos 16 membros permanentes, mas são mantidos abertos para a designação futura de mortais ascendentes da idade após a idade atual de pós-outorga de um filho urantiano, ou seja, a nossa idade. Os assentos 21, 22, 23 e 24 estão do mesmo modo preenchidos temporariamente e são mantidos reservados para os grandes mestres de idades posteriores, que se seguirão indubitavelmente à idade presente. Muito obrigado por terem assistido até esse momento. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal.